Queridos amados irmãos em Cristo, seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família. Hoje é sexta-feira, dia 30 de abril. Nós estamos terminando este mês de abril e amanhã já começa o mês de maio, o mês de Maria. E hoje o Senhor nos leva a conhecer um pouco mais de sermos chamados filhos de Deus. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Assim fala para nós hoje no nosso salmo. Sabe por que Deus nos escolheu? Independente da forma que viemos a este mundo, sabe por que Deus nos escolheu? Porque Deus quer revelar a nós Ele mesmo, como imagem e semelhança dele. Essa afirmação, claro, que depende de nós requerer de termos a fé para aceitar essa palavra. Todavia, as razões sem preconceito não se opõem a tal verdade sobre os seres humanos. Pelo contrário, vê nela um complemento do que resulta de uma análise da realidade humana e, sobretudo, do espírito humano. Por outro lado, se olharmos como o mundo vê hoje, podemos dizer que Deus não nos escolheu pela nossa aparência, pelos nossos status sociais, por nossas obras e nem por pena de nós. Ele é um Deus zeloso. Se Ele te escolheu, se Ele nos escolheu, é porque achou graça em nós e viu que, mesmo mediante de tantos defeitos, falhas que nós temos, nós somos humanos, dispostos a mudar todo santo dia, disposto a modificar a nossa vida em direção a Cristo todo dia. Ele escolheu cada um de nós por amor, para fazer de nós pessoas honestas diante dos afazeres e de todos que não acreditam que nós nascemos para vencer. Mas nas mãos de Deus, nelas estão a nossa segurança. Nas mãos de Deus são mãos cobertas de chagas de amor, que nos guia pelo caminho da vida em direção à salvação. Assim, amados, sejamos sempre bem-vindos à nossa liturgia diária família. Queremos agradecer a cada um de vocês que sempre estão conosco, nos ajudando e assim ajudando a evangelizar, ajudando a levar a palavra de Deus aos nossos queridos irmãos em Cristo. Neste momento possamos orar, possamos levantar os nossos olhos aos céus, rogar ao Pai em misericórdia, pedir ao Pai perdão. Senhor, Pai de misericórdia, ajuda-nos com o nosso coração vacilante. Vem, Senhor Jesus Cristo, em auxílio da nossa fé variante. Ó majestade de amor sem fim, Tu és tudo para nós. Fortalece a nossa esperança e confiança abalada. Ilumina-nos com a vossa verdade, incendeia a nossa frágil chama de amor para conosco e para com nossos irmãos. Pois o Senhor é para nós o caminho, a verdade e a vida. Lhe pedimos, ó Pai, em nome do vosso Filho Jesus Cristo. Amém. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, tendo chegado a Antioquia da Pisídia, Paulo disse na sinagoga: Irmãos, descendentes de Abraão, e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Os habitantes de Jerusalém e seus chefes não reconheceram a Jesus e, ao condená-lo, cumpriram as profecias
que se leiam todos os sábados. Embora não encontrasse nenhum motivo para sua condenação, pediram a Pilatos que fosse morto. Depois de realizarem tudo o que a Escritura diz a respeito de Jesus, eles o tiraram da cruz e o puseram no túmulo. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e durante muitos dias ele foi visto por aqueles que o acompanharam desde a Galiléia até Jerusalém. Agora, eles são testemunhas de Jesus diante do povo. Por isso, nós vos anunciamos este Evangelho. A promessa que Deus fez aos antepassados, Ele a cumpriu para nós, seus filhos, quando ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo 2: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Fui eu mesmo que escolhi este meu rei, e em Sião, meu monte santo, o consagrei. O decreto do Senhor promulgarei. Foi assim que me falou o Senhor Deus. Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Podes pedir-me, e em resposta eu te darei por tua herança os povos todos e as nações. E há de ser a terra inteira o teu domínio. Com certo férreo haverás de dominá-las, e quebrá-los como um vaso de argila. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E agora, poderosos, estendei soberanos, aprendei esta lição. Com temor servi a Deus, recolhei-lhe glória e prestai-lhe homenagem com respeito. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vos conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vás. Como poderemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje a nossa reflexão, nessa sexta-feira, dia 30 de abril, o Senhor vem nos dizer mais uma vez para nós não nos perturbar os nossos corações, que nós possamos acreditar em Deus, também acreditar em Jesus Cristo. Se a gente observarmos como vem falar para nós, a crucificação de Jesus causou uma grande perturbação nos discípulos, e por isso que Jesus estava preparando os discípulos para a palavra, dando eles palavra de consolação, de esperança, e repetiu essas palavras, e depois da ressurreição foi buscando, foi introduzindo a eles para que eles possam permanecer, para que eles possam fortalecer. Jesus fazia isso para que eles fortalecessem a sua fé, fortalecessem a sua esperança, fortalecessem a sua caridade, o seu amor. Essas palavras que nos mostram os apóstolos que sobre a paixão era por meio
como de Deus para nos renovar e salvar a cada um de nós. Também nos mostra que chega para nós, ou chega mais cedo, ou talvez chegue um pouco mais tarde, nos momentos de várias vezes que nós somos perturbados, várias vezes quando nós estamos passando por questão de ódio, por questão de vingança, por questão de violência, ou que seja pela corrupção, que seja pela desindiferença, que seja pela fome, ou que seja o dinheiro. Pode aparecer várias coisas neste mundo. Isso tudo o Senhor vem nos mostrando para nos fortalecer a nossa fé e não acreditar nas coisas que o mundo está oferecendo, mas acreditar plenamente em Deus, acreditar plenamente em Jesus Cristo. E assim nós abrimos os nossos corações para Cristo, e Cristo então ele vai nos ajudar da mesma forma que ele ajudou os discípulos. Ele está exposto, ele está preparado para nos ajudar. E assim nós precisamos abrir os nossos corações. As nossas cidades, muitas vezes ela torna-se, vamos dizer, como semelhante. Você lembra na passagem na Bíblia que fala lá de Sodoma e Gomorra? Muitas vezes, se olhar o que está acontecendo neste mundo, observa a quantidade de pecados, a quantidade de situação que a gente olha assim e fica escandalizados simplesmente vendo o que está acontecendo. Isso não parece lá a cidade de Sodoma e Gomorra? Então a gente podemos dizer, como podemos então, é possível a gente se olhar assim, não é possível a gente ficar perturbado? Você acha que a gente, muitas vezes as pessoas não ficam meio doidas? Peraí, como que isso está acontecendo? E essa perturbação a gente não pode deixar entrar dentro do nosso coração. Isso, quando essas perturbações dentro do nosso coração, ela se torna-se uma dificuldade depois de poder sair. Ela vai crescendo, crescendo, crescendo e acaba se tornando-se uma dificuldade para sair. Isso também gera para nós, vamos dizer, como uma reação natural dos seres humanos em automaticamente lidar com toda essa situação. Mas nós temos que lembrar que é o Senhor Jesus Cristo nos diz que nós podemos ultrapassar tudo com uma simples atitude de fé. Se nós temos a nossa fé em Cristo, se nós temos nossa fé, nós saberíamos sair da situação, porque nós estaremos apoiados no poder de Cristo. Nós estaremos apoiados na sua riqueza de amor. Nós estaremos apoiados na sua misericórdia infinita. E aí nós conseguimos, saímos, nós já não somos mais fracos, ou pobres, nós nos tornamos forte e perseverante. Mas mostra também que as riquezas de Cristo são também as nossas riquezas. Ele está conosco sempre. Quando diz que nos vai preparar um lugar, não quer dizer que vai nos abandonar, mas que sofrerá para transformar nós, para tornarmos capazes de nos aproximarmos de Deus. Cristo ele vai fazer isso. Por isso que ele está preparando o caminho para nós encontrarmos, estarmos próximos de Deus. Em Cristo, mediante a fé, temos a liberdade e a coragem de nos aproximarmos de Deus em confiança. Se a gente olharmos no versículo, quando Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 13, versículo 12, é assim que Cristo está preparando. Ele está preparando um lugar para nós, juntamente com o Pai. E acrescenta, por isso, peço-vos que não desanime com as tribulações que está sofrendo. Elas são a vossa glória. Elas são força, elas são forma de como nós devemos aumentar a nossa fé. A graça, se a gente olhar a graça, a morte e a ressurreição de Cristo, o homem então ele pôde voltar a estar na presença de Deus e sem ter medo, cheio de esperança, cheio de amor, cheio de confiança, em agradecimento a Cristo. Tudo que nós fazemos, nós temos que agradecer a Deus. Tudo que nós fazemos, temos que agradecer a Jesus Cristo pelos dons que Ele deu em nossas vidas. E foi deste modo que Jesus nos preparou um lugar para estar na casa do Pai. Ele continua sem ser para nós hoje o caminho, a verdade e a vida.
Jesus é o caminho para onde nós vamos. Sabereis que Ele estará juntamente nos ajudando, a nos apoiando, a nos guiando neste caminho verdadeiro e ensinar o hino por encontro de Cristo. Se a gente observar mais uma vez como a questão de Tomé, ele simplesmente fala a Jesus claramente: para onde vas? Muitas vezes a gente pergunta assim para os nossos amigos, para onde está indo? Para onde está indo? Com um sinal dele estar afastando, dele estar indo embora, dele não vai mais. Mas Jesus volta e fala que ele está indo para o Pai. E quando a gente fala indo para o Pai, é sinal que nós estamos intercedendo, que nós estamos buscando a intercessão de Cristo para juntamente, não só para conosco, mas para com nossos irmãos. E assim nós voltamos a estar na presença de Cristo. Por quê? Porque Cristo preparou um caminho, um lugar para estar junto com Ele. Ele não fala para nós: vou preparar um lugar para estar na casa do Pai. Então Jesus é o caminho. Não disse Ele que todos chamam para seguir? Segue-me, segue-me. É assim que falava Jesus toda a vida. Então Jesus mais uma vez mostra este caminho que conduz ao céu. É aquele que Ele mesmo percorreu primeiro. É o caminho da humildade, é o caminho da doçura, é o caminho do desapego, é o caminho da renúncia, é a vida de penitência, uma vida de reparação, uma vida de dedicação e sacrifício. Também vai de união de amor, com quantas vezes o Senhor nos mostrou que está juntamente conosco. E assim nós temos que sempre, mais uma vez, agradecer ao Pai pela presença de estarmos sempre juntamente com Ele, porque o Senhor fala: eu vivo no meu Pai e meu Pai vive em mim. Faço sempre a vontade do meu Pai, amo o meu Pai, observo os seus preceitos e permaneço no seu amor. É o caminho que mantém nós unidos a Jesus Cristo, unidos a Deus, unidos ao divino coração de Cristo. Ao fazermos tudo isso em vontade, nós permanecemos no seu amor, aprendemos com Ele na sua doce humildade, no seu sacrifício que foi imolado, que abandonou nas mãos do Pai. Só Ele podemos ultrapassar as tantas tempestades das ganâncias, da sensualidade sem limite, dos ventos gelados da injustiça e dos cinismos que acontecem com as pessoas quando nós olhamos. Se alguém quiser levar para o outro caminho, não esquecemos que só em Cristo é o verdadeiro caminho. Se nós pusermos em soluções mais avançadas, lembraremos que somente com Cristo é a verdade. Somente com Cristo nós sabemos o verdadeiro caminho. E assim, meus queridos amados irmãos em Cristo, não seja como falsas ovelhas, sejam verdadeiras ovelhas de Cristo, mas com os olhares de águia que o Senhor sempre coloca em nossos redor. Assim, que Deus possa nos abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.